19. Vamos ler os versículos 129 ao 136. Em seguida você pode se assentar. Então diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Pode sentar. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, a respeito da palavra de Deus como a fonte da nossa pregação. E pode parecer até um pouco absurdo que o salmista esteja ensinando isso para nós nesse trecho, mas hoje para nós, na realidade evangélica que nós conhecemos, não é um absurdo ter que dizer que a pregação precisa ser a palavra de Deus. Seria absurdo você dizer que, olha, você tem que pregar, mas você tem que pregar a Bíblia, tá? Mas, infelizmente, nós notamos que esse absurdo tem ocorrido, né? E, nesse ponto do Salmo 119, ele já nos falou uma série de coisas a respeito da palavra de Deus. Qual foi a primeira coisa que ele nos falou lá nos primeiros 8 versículos? Ele disse assim, ele começa dizendo: feliz mesmo é quem anda na lei do Senhor. Quem anda na lei do Senhor é feliz de verdade, é bem-aventurado. Então ele já disse para nós que isso é uma fonte de sustento para nós, é segurança, é confiança, é socorro, é luz, é entendimento. Ele já disse muitas coisas a respeito das maravilhas da palavra de Deus. Agora, irmãos, vamos pensar numa passagem do Atos dos Apóstolos. Estava Felipe descendo para Samaria e vinha um eunuco etíope. E aí o Espírito Santo o impele a aproximar-se do carro onde vinha o eunuco, e ali então o eunuco estava lendo um papiro, um pergaminho do profeta Isaías. E o Felipe fala assim: você entende o que você está lendo? O eunuco responde para ele: como eu posso entender se alguém não me explicar? Então o Felipe, abrindo ali as escrituras, mostra Jesus ali no rolo do profeta Isaías. Olha, esse de quem diz sobre si, ele levou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Esse, quem a Bíblia chama, quem o profeta chama de servo sofredor, é Jesus de Nazaré, aquele que morreu alguns dias atrás. Então eles se aproximam ali de uma água, né? E aí o eunuco diz assim: tem água aqui que me impede de ser batizado. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, seu Salvador? Creio. Então ele foi e batizou o eunuco. Ele voltou para sua terra. E nós temos até hoje uma igreja na Etiópia, histórica, que foi fundada por aquele homem. Explicar a palavra. A palavra é fonte de bem-aventurança. A palavra, ela é fonte de segurança, de socorro, de alimento espiritual, é luz para o nosso caminho, a nossa maneira de nos conduzirmos, de nos guiarmos, mas ela precisa ser explicada. E é isso que ele fala para nós. A verdadeira pregação, o verdadeiro ensino da palavra de Deus flui das páginas da Bíblia.
É daqui que o pregador, o professor, o pastor, os pais ensinam a verdade da Escritura para a igreja. Quando aquele povo volta do cativeiro na Babilônia, a primeira preocupação do sacerdote Esdras era: vamos abrir sinagogas onde os escribas ensinem a lei ao povo. Jesus, quando comissiona os seus discípulos, ele diz: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu ensinei para vocês. Então, o ensino correto da palavra vai trazer toda essa bem-aventurança que nós temos ouvido até aqui à altura do capítulo 129. A exposição da palavra produz essas bênçãos milagrosas na vida da igreja. No versículo 129 ele nos diz que o seu conteúdo é milagroso. Ele diz aqui: maravilhosos são os teus testemunhos. A palavra maravilhosa é o mesmo que miraculosa. É uma palavra espiritual. Ela é sobrenatural. A Bíblia narra para nós os grandes feitos de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: as palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. Não é uma letra fria, não é uma lei mórbida. A palavra de Deus é miraculosa, é maravilhosa. Alguém já disse que o conhecimento transforma as vidas, e eu concordo com isso. Um povo ignorante, subserviente, está fadado a ser governado por tiranos. Mas nenhum conhecimento, nenhum nível de cultura pode libertar da condenação eterna. Pode libertar um povo dos grilhões dos tiranos, mas não da condenação eterna. Mas a palavra de Deus liberta tanto agora quanto na eternidade. Maravilhosos, milagrosos são os teus testemunhos, ele está dizendo para nós. Por isso a minha alma os guarda, ele falou. Irmãos, são feitos marcantes, são coisas que ficam gravadas na alma do crente. Certamente há coisas na sua vida que você nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer o dia que a Sara nasceu e eu peguei ela no colo. É um momento único, não se repete duas vezes. Eu nunca vou esquecer o dia que a Sofia nasceu, que nós ficamos subindo e descendo aqueles 3 andares, as escadas da Santa Casa. Não vou esquecer. Não vou me esquecer jamais, irmãos, do dia em que nós plantamos essa igreja. Eu posso não me lembrar de todos os sermões que eu preguei, eu posso não me lembrar de todos os cultos que nós realizamos domingo após domingo, mas aquele primeiro culto eu preguei a parábola do semeador. Eu lembro disso. É um evento que marca. As coisas que Deus produz na nossa vida através da sua palavra são miraculosas de tal maneira que elas ficam gravadas na nossa alma. São coisas que marcam a nossa vida. É o que ele está nos dizendo na parte B do versículo 129. A minha alma guarda elas. É vivo. Fica guardada no nosso coração. Marca a nossa vida. Experiências profundas e espirituais que nós temos com Deus precisam fluir da palavra, da realidade que o Senhor nos deixou na sã doutrina. São coisas que no momento de dificuldade, no momento de aflição, o Senhor nos conforta, nos consola, nos encoraja com a tua santa palavra. Certamente aquela geração que saiu do Egito com Moisés nunca mais esqueceu as palavras de Moisés diante daquele mar vermelho, quando o Senhor diz: esses egípcios que agora vocês veem, nunca mais os verão. E aquele povo atravessa o mar em seco. Isso por si só já é miraculoso. Mas os egípcios, tentando fazer o mesmo, foram tragados pela água. O Senhor disse: esses egípcios, esses homens que vocês veem hoje, ali atrás daquele muro de fogo, vocês nunca mais os verão. Nunca mais os verão. Foi algo que certamente ficou gravado naquela geração. Um feito miraculoso.
Eu tenho certeza que aquele homem moribundo no tanque de Betesda, 38 anos, nunca mais se esqueceu do dia em que encontrou com Jesus. Eu tenho certeza que aquele coxo na Porta Formosa nunca mais esqueceu-se do dia em que Pedro e João vieram até ele. Nunca mais. Nunca mais. E você, talvez, eu me recordo perfeitamente do dia em que eu cheguei e encontrei-me com Jesus. Meu amigo me convidou para ir ao culto, eu não fui na primeira semana. Na segunda semana eu falei, eu vou só para não ficar chato, porque como ele é meu amigo, então eu vou lá, né, fazer uma visita na igreja. E eu fui naquele sábado, e o sermão que o pastor pregou era: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E naquele sermão eu entreguei a minha vida a Jesus. Certamente a palavra de Deus trará experiências maravilhosas para nós, que vão marcar a nossa alma. Não é qualquer emocionalismo barato. Qualquer outro evento marcante também pode marcar a nossa alma. Uma perda muito grande, ou uma conquista muito grande, uma nova etapa que começa, a formatura da faculdade, marca a nossa vida. Mas não para a eternidade. Essas marcam para a eternidade. Versículo 130 diz então o quê? Que essas coisas maravilhosas devem ser ensinadas. Ele diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz. Outra tradução vai dizer assim: a explicação da tua palavra. Outra ainda vai dizer: a exposição da tua palavra traz luz. Então é a exposição da Escritura. É ensinar expositivamente a Escritura. É explicar, é aquilo que o Felipe fez para o eunuco. Ele estava ali lendo aquilo que nós chamamos de capítulo 53 de Isaías, mas naquela época não tinha capítulo 53 de Isaías. Os livros não tinham capítulos e versículos naquela época. Ele estava lendo aquele trecho que nós sabemos que é o capítulo 53 hoje. Mas como é que ele entenderia que Jesus era o servo sofredor se não houvesse quem lhe explicasse? Então, a palavra, para produzir essa experiência miraculosa, irmãos, precisa ser ensinada. E ela não tem sido ensinada. Ela não tem sido ensinada. Ela tem sido pregada. Não vamos negar isso. Prega-se a palavra, fala-se da palavra, mas fala-se de uma forma que ela não fica clara. Por quê? Porque não se prega expositivamente. Pregação expositiva. Explicar a palavra é a única maneira de edificarmos uma igreja sob os alicerces da sã doutrina. Por que a exposição, Tiago? Tem alguma coisa contra sermão temático? Não tenho coisa nenhuma contra. Tem alguma coisa contra sermão biográfico? Não tenho coisa nenhuma contra. Esses tipos de sermão têm que ser pregados na igreja. Mas não é o método histórico. E quando eu digo histórico, não me refiro só à história da igreja. Não é o método histórico na Bíblia. Primeiro, não é o método histórico, irmãos, porque a Bíblia não era separada como nós temos hoje. Capítulos e versículos. Não teria como eu pegar e dizer, abre lá no Salmo 119, versículo 105. E pensar lá, o lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e pregar um sermão para vocês. Não. Por quê? Primeiro, eu não tinha 66 livros assim dispostos num volume só. Cada livro da Bíblia era um rolo. Certamente, somente uma sinagoga tinha no Antigo Testamento todos os 39. E acho que nenhuma igreja da Antiguidade chegou a ter os 27 do Novo Testamento. Nenhuma. Mas vamos supor que lá numa igreja, em Éfeso, você recebe lá a carta de Paulo. Como é que você vai falar assim? Vamos falar dos deveres domésticos? Vamos ler o capítulo 5. Ops, não tem capítulo 5. Eu tenho uma carta na minha mão que Paulo escreveu para nós. Vamos ler a carta. Do começo ao fim. Vamos explicar o que Paulo está nos ensinando aqui. Vou explicar para vocês o que Paulo está nos orientando a fazer aqui. Essa é a maneira com que se pregava a palavra. Essa é a maneira de se ensinar a palavra. O que isso acontece?
O que acontece quando isso é feito? Quando a palavra é explicada para a congregação, quando a palavra é exposta para a igreja. Primeiro, é um abrir de portas para a igreja. A explicação da palavra abre as portas do reino dos céus. Felipe abriu a porta para que o eunuco entrasse na vida eterna. Jesus disse aos fariseus: vocês não entram no reino de Deus e ainda fecham as portas para quem quer entrar, porque não ensinavam a sã doutrina. Muitas igrejas aí fora não ensinam o reino de Deus. E as pessoas ficam ali às portas do reino, mas não entram, porque não conhecem a entrada da palavra do Senhor. Primeira coisa que o ensino da palavra faz é abrir as portas ao reino de Deus. Segundo, ela ilumina, dá luz, esclarece. Então, é saber o certo. Porque sabe-se muito de Bíblia, mas sabe-se certo? Sabe-se corretamente? Por exemplo, vamos pegar uma coisa que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe certo. Não julgueis. Ninguém sabe o que significa isso. Não julgueis só funciona quando é pra mim. Faço alguma coisa errada, você vem apontando ele e fala, não julgueis. Ok? Beleza? Agora, quando você fala um negocinho errado, eu vou te acusar esperando que você não lance mão do não julgueis. Mas ninguém sabe o que Jesus quis dizer com não julgueis. Jesus não chegou assim um dia, numa reunião em público, e falou assim, ó, não julgueis, hein, galera? Virou as costas e foi embora. Isso está dentro de um discurso maior. Ele não discursou 2h30 e falou, então, para encerrar aqui, hein, galera, não julgueis. Não, depois que ele disse não julgueis, ele disse mais um monte de coisa. Então, essa frase, não julgueis, está dentro de um contexto muito maior. Então, a exposição, a explicação dessas coisas esclarece, ilumina, dá luz, ensina, mas ensina o certo. Aposto que ninguém quer levar o pé da letra. Se o teu olho te condena, arranca-o de ti. Se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. Isso ninguém quer fazer o pé da letra, né? E mais, dá luz e dá entendimento. Ainda estou no versículo 130. Ou seja, é saber o certo, mas é fazer o certo. Sei o que é o certo e faço da maneira certa. Eu tenho entendimento. O aluno vai na escola, o professor ensina. O aprender é a parte dele. O pastor está aqui explicando, mas receber entendimento é com vocês. Entender o que eu estou falando, eu preciso comunicar de uma forma, inteligível, mas desde que eu esteja fazendo, aprender é com vocês. Pôr em prática é com vocês. Praticar isso no dia a dia, no trabalho, em casa, na sociedade, é com vocês. Dá entendimento. Mas dá para quem? Dá para todo mundo? Dá aos simples. Dá aos mansos. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra ali significa a vida eterna. Os simples, os humildes. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aprender para quê? Humildemente, mansamente, aprender a palavra de Deus. Ela ilumina os simples. O sábio vê todas essas coisas e se confunde e tropeça nelas. Os fariseus, doutores da lei, mestre, conheciam muito mais Isaías 53 do que o eunuco etíope. Absolutamente. Conheciam muito mais a lei, os salmos e os profetas do que os 12. Absolutamente conheciam. Mas eles tropeçaram na lei. Por quê? Porque eles receberam Jesus como ele, não como ele era, mas como eles queriam que ele fosse. Então, sim, eu vou para a palavra. Eu vou aprender a palavra.
Eu vou me esclarecer a respeito da palavra, mas eu vou humildemente. Eu vou com o coração quebrantado diante da exposição da palavra. Aos simples. Jesus disse para nós, discípulos, não disse para fariseus, não disse para nós, discípulos. Sejam simples, sejam mansos como pombos e prudentes como cobras. Mansidão, humildade. Versículo 131, irmão, nós suspiramos por esse ensino, nós suspiramos por esse conhecimento. É um profundo desejo de conhecê-lo. O eunuco lia ali o Isaías, e quando ele foi questionado, você está entendendo? Ele afetuosamente, profundamente desejava entender. Não adianta nada, o pastor poderia ser o doutor em teologia se a audiência não está interessada em aprender. A igreja pode estar sedenta pela palavra, se eu não vou para a escritura querendo aprender, eu não vou transmitir nada para vocês. É anseio, é desejo, é suspiro. Acabamos de cantar aqui, né? Abro minha boca e suspiro, porque eles têm sede de ti. Lógico que é uma linguagem poética aqui do louvor. Sede do quê? Sede de Deus. Do que de Deus? Sede de te conhecer, Senhor. Sede de conhecer a tua vontade. Sede de te obedecer. Anseio, suspiro por conhecê-lo. Ok? E esse anseio, esse ensino adequado, essa abertura de portas, esse esclarecimento, nos revela as coisas maravilhosas de Deus. A primeira coisa que ela nos revela foi, como eu disse aqui para vocês, do meu testemunho de conversão, versículo 132. Ela revela o perdão de Deus. O Evangelho é o que, irmãos? A boa notícia. Não é verdade? Evangelho, boas novas, boa notícia. Se tem uma boa notícia é porque tem uma má notícia. Qual é a má notícia? Você é pecador e Deus condenará os pecadores. Uau! Uma má notícia para dar. Mas tem uma boa notícia. Deus quer perdoar os seus pecados se você arrepender-se. É a primeira coisa que tem que ser ensinada. É impossível você dizer eu sou evangélico se você não tem noção disso. É impossível dizer eu sou cristão se você não tem noção disso. É impossível dizer eu sou crente se você não tem noção do perdão, da misericórdia, da compaixão de Deus. Tiago fala para nós: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Nós estamos aqui para ser teístas, para professar a existência de um Deus. Nós estamos aqui para ser cristãos, para saber que somos pecadores, que pelos nossos próprios méritos somos indignos do olhar de Deus. Mas Ele nos amou, Ele nos considerou apesar disso, e nos perdoou. Ah, Senhor, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas. Essa palavra usas aqui poderia muito bem ser traduzida conforme julgas com os que amam o teu nome. Esse uso é o juízo de Deus. Tem misericórdia de mim conforme o teu juízo, conforme a tua justiça, conforme a tua fidelidade. Sobre quem? Sobre os que amam a tua palavra. Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Vão louvar? Se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Vão prestar um culto? Se vocês me amam, vocês vão pregar o evangelho? Não. Tem muita gente que vai louvar, vai fazer culto, vai pregar o evangelho, vai curar enfermo, vai expulsar demônio, vai chegar diante daquele dia e vai dizer: ah, Senhor, Senhor, não fizemos essas coisas no teu nome? Jesus vai falar assim: rapaz, teu nome não está na lista não sei do que você está falando. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Senhor, tem misericórdia, tem piedade,
conforme usas com os que amam o teu nome, conforme usas com os que amam a tua palavra, conforme usas com os que guardam os teus mandamentos. Essa é a mensagem do Evangelho, o perdão de Deus. Que Deus amou o mundo tanto, mas tanto, tanto, que deu o seu único filho, para que, crendo neles, você não morra, mas viva para sempre. Creia em Jesus. Receba perdão de Deus. Essa é a mensagem primeira. Depois, temos aí, opa, que beleza, Deus quer me perdoar. Que maravilha, rapaz. Eu ia para o inferno, agora não vou mais. Que ótimo. Tenho uma dívida enorme no banco, eu recebo uma cartinha falando que caducou. Que maravilha. Jesus pagou a dívida no meu lugar. Ótimo. Vira as costas, vai embora, segue a vida como estava? Não. Santificação, o ensino correto, a exposição correta da palavra de Deus produzirá santificação na vida dos crentes. Versículo 133, firma os nossos passos. Ele firma os passos dos crentes na palavra. É a maneira com que você conduz. É na palavra de Deus que está o conteúdo da sua conduta. É na palavra de Deus que você encontra a santificação pessoal. A maneira com que você ouve o mundo, vê o mundo, fala ao mundo, reage ao mundo. No primeiro sermão, eu me lembro disso, tá? Eu falei para vocês que bem-aventurado quem anda na lei do Senhor, que a palavra de Deus, a Bíblia não é uma bússola. Dá uma bússola na minha mão, eu estou perdido, não sei como que usa. Eu não sei, sabe como que usa uma bússola? Eu não faço a menor ideia. Dá um GPS, já vai lá. Mas também acabou a bateria do GPS do celular. Não tem cobertura do satélite. A palavra de Deus é o que então, irmãos? Um trilho. Andar no caminho do Senhor é estar no trilho. O trem não vai para onde ele quer. O trem vai para onde o trilho o conduz. Quem determina o caminho do trem? O maquinista? O trilho. Quem determina o caminho da sua vida? Você é só o maquinista, camarada. Você só diz se vai rápido, se vai devagar, se fica parado ou se anda. Mas quem determina o caminho da tua vida é o trilho. Que trilho você está? Nos trilhos da lei de Deus? Ou você está nos trilhos do mundo? Os trilhos da lei de Deus, irmãos. Firma os meus passos, Senhor. Põe as minhas rodinhas em cima desse trilho e não tira nunca mais. Firma os meus passos. Eu quero andar no seu caminho. Quero conduzir-me imitando a Cristo. É a nossa conduta, irmãos. Depois de conhecer o perdão de Deus, eu preciso viver uma vida de santificação. E essa santificação vai me trazer vitória sobre o pecado. A parte B do versículo. E não se apodere de mim iniquidade, pecado nenhum. Vitória sobre o pecado. Obedecendo a Deus. Conhecendo a verdadeira, a fiel exposição, o fiel ensino da Escritura. Eu terei vitória sobre o pecado, se eu obedecer à Escritura. Foi o que o apóstolo nos disse. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeçam a Deus. Isso é resistir ao diabo. Isso é vencer a tentação. Isso foi o que Adão e Eva não conseguiram fazer. Eles não conseguiram obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Resista o diabo. Ele fugirá de vós. O diabo chega até Jesus, Mateus 4. Tenta. 4 tentações, 4 áreas da vida de Jesus. Jesus repele ele. Ele vai embora de Jesus. Ele vai embora da presença de Jesus. Vêm os anjos e o servem. Nós precisamos obedecer a Deus para ter vitória sobre o pecado. Isso só vem com o ensinamento correto da Escritura.
O ensinamento correto da Escritura livra-nos da opressão, versículo 134. Que opressão, irmãos? Pense nas palavras de Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis, duas coisas: cansados e sobrecarregados. Não só os cansados, nem só os sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Cansados do quê? Cansados do pecado. Cansados do fardo do pecado. Livra-nos da opressão da iniquidade. Sobrecarregados das ordenanças religiosas. Paulo escrevendo aos Colossenses: não proveis, não manuseis, não toqueis, não experimenteis, todas essas coisas perecem pelo uso. Vocês não vivem mais no mundo, mas vivem sobrecarregados de ordenanças do mundo? Livra-nos da sobrecarga da religião. Aí, estava dizendo hoje aqui pela manhã: irmãos, por que a religião prefere o legalismo ao ensino bíblico? Porque é mais fácil criar regrinhas do que ensinar a Escritura. Nós estamos falando de exposição, de ensino correto da Bíblia. Porque é mais fácil dizer para você que não pode beber do que dizer que pode beber, mas não pode embriagar-se. Que pode beber, mas que menor de idade não pode beber. Que pode beber, mas tem que ter moderação. Porque é mais fácil dizer assim: não pode. A Bíblia proíbe. Não pode nem sentir cheiro. Se experimentar bombom com rum, tem que ficar de banco. Aí eu cheguei a essa compreensão. Suponha que você tenha um Rottweiler, um Pitbull. É mais fácil você adestrá-lo ou você colocar uma mordaça e uma coleira? Então os pastores acham muito mais fácil pôr uma coleira, uma mordaça em você do que te ensinar. Porque ele dizer que você pode beber, você sai descontrolado como um pitbull raivoso e se embriaga. Mas não é isso que Jesus diz para nós. Jesus não nos trata como cães raivosos. Ele nos trata como ovelhas. O pastor conduz a ovelha à frente do rebanho, dando exemplo ao rebanho, conduzindo, socorrendo, indo atrás da desgarrada, atando as feridas da quebrada, amparando a mais idosa, carregando o cordeirinho. É muito mais fácil eu colocar um grilhão no pescoço de cada ovelha, atar todos eles numa corrente e vir pela frente arrastando. E se uma desfalece pelo caminho, ela que seja pisoteada pelas demais. Isso é legalismo. É mais fácil eu dizer para você que você tem que vestir uma burca do que dizer que você tem que vestir-se sobriamente. Mas o Senhor não nos chamou para uma escravidão. Chamou-nos para uma liberdade. A graça não é a ausência da lei. A graça é a lei perfeita. Livra-nos da opressão. E livra-nos mais, porque essa expressão livra-nos também significa redimir, redenção. Então o ensino da palavra também redime-nos da culpa perante Deus. Livra-me da opressão do pecado. Livra-me da carga da religiosidade, do legalismo, das proibições religiosas. E também livra-me da culpa perante Deus. Versículo 135. Resplandece a luz em nós. Mateus 5, do 14 ao 16. Jesus disse isso para os seus discípulos. Ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto, mas coloca num velador e dá a luz a todos que estão na casa. O verdadeiro ensino, a verdadeira exposição bíblica produzirá em nós a luz de Deus nas nossas vidas. Isso significa, primeiramente, aperfeiçoamento das nossas obras. O que Jesus falou no versículo 16? Assim resplandeça a vossa luz. Através do quê? Das vossas obras diante dos homens, que glorifiquem o Pai que está no céu. Aperfeiçoa as nossas obras. Nós faremos as coisas
mais perfeitamente. Isso é resplandecer a luz. Faremos cada vez mais aperfeiçoados. Somos perfeitos? Não, mas temos que ser hoje mais perfeitos do que fomos ontem. Estamos buscando ser amanhã mais perfeitos do que hoje. E quando vier aquele que é perfeito, então seremos completos em tudo. Faz o que mais? Resplandece a luz de Cristo em nós. Você é um imitador de Cristo? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor? Paulo disse: imitem a mim como eu imito a Cristo. Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós estamos nos conduzindo, mas o que brilha em nós não é a face do Tiago. A face do Tiago não tem brilho nenhum. Vou fazer uma comparação bem bacana. Nós saímos aqui fora, numa noite linda de lua cheia, nós olhamos a lua e ela está brilhante, mas aquela luz não é da lua. É uma luz intensa, ela alumia o chão, ela rouba aquela obscuridade de uma noite nublada ou de uma lua nova. Uma noite de lua cheia ilumina tanto quanto a iluminação artificial que nós temos na cidade. Mas aquela luz é da lua? Não é. Nós somos a lua no meio das trevas. Nós somos essa luz que é o reflexo da luz de Cristo. Essas são as nossas obras, imitando a Cristo, fazendo conforme Ele fez. Pedro nos diz isso. Ele nos deu exemplo para que nós sempre sigamos os seus passos. Isso produz o quê? Ilumina os homens. Porque um dia nós estávamos em trevas obscurecidos e nós olhamos para as obras iluminadas de alguém. Alguém pregou o evangelho para nós. Alguém foi essa candeia de luz. Alguém foi essa lâmpada de Deus que nos esclareceu. E agora nós somos lâmpadas de Deus para iluminar outros homens. Então você precisa iluminar outras pessoas ao seu redor. Pessoas que estão cegas na obscuridade do mundo. E faz mais o quê? Glorifica a Deus. Tudo isso é o que Jesus disse no versículo 16 lá de Mateus. Resplandeça a vossa luz pelas obras, que ilumine os outros homens. Acenda uma lâmpada, não põe debaixo de um cesto, põe no velador e dá luz a todos que estão na casa. E glorifica o vosso Pai. Glorifica a Deus. Versículo 136 para nós concluirmos. O verdadeiro ensino da palavra, a verdadeira exposição da palavra trará para nós um profundo pesar pelos que se perdem. Rios de lágrimas correm dos meus olhos pelos que não guardam a sua lei. Isso em dois sentidos, irmãos. É uma tristeza por ver como a lei de Deus tem sido desprezada. É uma tristeza por ver como a lei de Deus tem sido mal ensinada. É uma tristeza pelo falso evangelho que nós presenciamos sendo pregado. Mas em outro sentido, é uma tristeza de compaixão pelos pecadores. O verdadeiro crente, verdadeiramente iluminado, verdadeiramente santificado pela exposição da Escritura, precisa entristecer-se pelas almas que se perdem. Precisa haver um pesar pelos pecadores que não se arrependem. Somente dessa maneira, irmãos. Somente se nós ensinarmos corretamente a Escritura. Não somente de trás do púlpito da igreja, mas nas nossas casas. Vocês que têm filhos, eu que tenho filhos. Somente a exposição da Escritura, a explicação vai fazer nas nossas vidas aquilo que Deus fez na vida do eunuco. Somente quando nós formos esclarecidos e explicados da palavra de Deus. Então nós entenderemos ela como ela é. Então as portas do reino de Deus se abrirão. Então nós seremos iluminados. Saberemos as coisas como elas são corretamente. Receberemos a notícia do perdão de Deus. Receberemos vitória sobre o pecado.
Jesus disse, quando foi tentado no deserto, Satanás lhe disse, tendo jejuado 40 dias, teve fome. Então Satanás apareceu e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Então Jesus responde a ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não tenho nada para ensinar a vocês aqui. Deus tem. Eu não tenho uma mensagem para pregar. Deus tem uma mensagem. Eu preciso pregar a mensagem de Deus. Jesus tem uma mensagem. Jesus tem uma notícia. Jesus tem uma profecia. É isso que nós temos que fazer. Abrir as páginas desse livro. Explicar as coisas que estão escritas nele. Então nós vamos produzir conversões verdadeiras. Santificação verdadeira. Uma igreja verdadeira. Vivendo um evangelho, uma expectativa da vinda de Cristo, seguros da sua salvação. Somente se ela for ensinada. Vamos orar a Deus. Coloque em pé para nós pedirmos isso para Ele.